Você sabia que a China já alterou a rotação da Terra, mesmo que só um pouquinho? E agora vai construir algo ainda maior. Imagine isso. Só a represa das Três Gargantas, com seu reservatório gigantesco de cerca de 40 bilhões de metros cúbicos de água, já foi capaz de desacelerar a rotação da Terra em 0,06 microsegundos por dia e deslocar o eixo do planeta em aproximadamente 2 centímetros. E não para por aí. A China deu início agora, em julho de 2025, à construção de um novo conjunto de hidrelétricas em cascata no rio Yarlung Tsangpo, no Tibete, com investimento estimado em 137 bilhões de dólares, capacidade prevista de cerca de 60 gigawatts e geração anual de 300 bilhões de quilowatt-hora, o triplo da represa das Três Gargantas. Ou seja, se já sentimos o efeito das Três Gargantas, esse novo projeto pode causar uma mudança ainda mais perceptível, ainda que imperceptível ao dia a dia, mas absolutamente real do ponto de vista científico e geofísico. A ideia do projeto remonta a Sun Yat-sen, ainda em 1919, mas só foi aprovada em 1992, e sua construção iniciou-se em dezembro de 1994. O corpo da barragem foi concluído em 2006, enquanto a usina hidrelétrica ficou totalmente operacional em 2012, com o último gerador entrando em funcionamento. As eclusas e o elevador de navios foram finalizados em 2015. Ela tem cerca de 181 metros, com 110 metros acima do nível da água. Aproximadamente 2,3 quilômetros de comprimento, volume de concreto de 27,2 milhões de metros cúbicos, aço 463 mil toneladas e movimentação de terra de 102 milhões de metros cúbicos. A capacidade instalada é de aproximadamente 22.500 megawatts, com 32 turbinas de 700 megawatts cada e 2 geradores adicionais de 50 megawatts. E a geração anual é cerca de 95 a 100 terawatts-hora, com recorde de 111,9 terawatts-hora em 2020, superando Itaipu no ranking mundial. A enorme quantidade de água diminuiu o momento de inércia da Terra, provocando um encurtamento no dia terrestre de aproximadamente 0,06 microsegundos e um deslocamento do eixo de rotação de cerca de 2 centímetros. O momento de inércia, também chamado de inércia rotacional, é a medida de quão difícil é mudar a velocidade de rotação de um corpo. Não importa apenas quanta massa o objeto tem, mas também como essa massa está distribuída em relação ao eixo de rotação. Quanto mais massa estiver afastada do eixo, maior será o momento de inércia. Se a massa estiver perto do eixo, o momento de inércia será menor e o corpo gira mais facilmente. Para um conjunto de pequenas partículas, ou pontos, o momento de inércia é calculado assim. Isso é a massa da partícula, e isso é a distância dessa partícula ao eixo de rotação. No caso de um objeto contínuo, como um disco ou cilindro, usa-se a versão integral que eu falei, mas a ideia é a mesma. Um exemplo clássico e visual desse conceito: o patinador que fecha os braços ao girar no gelo, braços abertos, momento de inércia alto, rotação mais lenta, braços fechados, momento de inércia menor. Para manter o produto constante, a velocidade angular deve aumentar. Em outras palavras, fechar os braços aproxima parte da massa do eixo, reduz o momento de inércia alto e, por conservação do momento angular, a velocidade de rotações por minuto aumenta. No sistema sem torques externos, ou seja, sem forças girando o corpo de fora, esse momento angular aí na tela é mantido constante. Isso quer dizer que se o momento de inércia alto diminui, a rotação mais lenta aumenta. Se o momento de inércia alto aumenta, a rotação mais lenta diminui. É exatamente essa a razão pela qual o patinador gira mais rápido ao fechar os braços. Aliás, assim como o patinador fecha os braços para girar mais rápido, ao colocar mais água, massa, à distância do eixo da Terra, causa-se uma rotação um pouco mais lenta. Mas o que faz a Terra mudar de ritmo? Tudo se resume à redistribuição de massa na crosta ou na superfície do planeta. Toda vez que muita massa se move, em terremotos, tsunamis, variação de geleiras ou até com represas,
Isso afeta o chamado momento de inércia da Terra, que, por sua vez, altera sua velocidade de rotação pela conservação do momento angular. Se a massa se move para perto do eixo, como na compressão de rochas durante um terremoto, o dia fica mais curto, rotação acelera. Se a massa se move para fora, longe do eixo, como água represada em altitude, o dia fica mais longo, rotação desacelera. Quando a Terra treme, várias toneladas de rochas se reposicionam em questão de segundos, causando efeitos geofísicos instantâneos e mensuráveis. Esses efeitos naturais são breves, imprevisíveis e ocorrem com altas intensidades por curto período. Construções como barragens funcionam num ritmo totalmente diferente. A água presa em altitude aumenta o momento de inércia do planeta. É como o patinador que abre os braços para girar mais devagar. Embora o impacto de uma única barragem seja mínimo, o efeito acumulado de milhares, distribuídos globalmente, já é mais expressivo do que o impacto único de até mesmo terremotos extremos. Se você quiser mudar a rotação da Terra, construa barragens. Elas movimentam muito mais massa do que qualquer bomba nuclear. Comentário no Reddit. Apesar do impacto global ser cientificamente mensurável, ninguém sentirá a mudança no dia a dia. Ainda assim, é um espelho simbólico do nosso poder de remodelar o planeta, seja por uma força da natureza ou por engenharia humana em escala gigante. No dia 19 de julho de 2025, durante cerimônia em Ningxi, Tibete, o premier Li Qiang declarou: "Este é o projeto do século." A China começava oficialmente a construção da maior usina hidrelétrica do mundo, no rio Yarlung Tsangpo, também chamado de Brahmaputra, após entrar na Índia. A obra foi aprovada em dezembro de 2024 e recebeu sinal verde para o Spatenstich, início das obras, no verão chinês daquele ano. Serão construídas 5 usinas em cascata ao longo de um trecho de 50 quilômetros, onde o rio despenca cerca de 2.000 metros, criando enorme potencial energético. A capacidade total prevista é de 60 a 70 gigawatts, com produção estimada em 300 bilhões de kWh por ano, 3 vezes a do complexo Três Gargantas. O orçamento necessário ultrapassará os 1,2 trilhões de yuans, o que equivale a cerca de 167 a 170 bilhões de dólares, mais do que 4 vezes o custo da Três Gargantas. Prevê-se entrada em operação comercial entre 2033 e 2035. O local é o Grande Canyon do Tsangpo, Namcha Barwa, uma das regiões mais inacessíveis e geologicamente ativas do mundo, com atividade sísmica relevante e risco elevado de deslizamentos. O projeto invade um ponto crítico de biodiversidade, lar de espécies endêmicas e ecossistemas únicos. Preocupações citam riscos à flora e fauna, contaminantes e alteração no fluxo do sedimento fluvial. Ainda não há dados oficiais divulgados sobre o deslocamento de pessoas ou compensações, embora organizações tibetanas e ONGs levantem a questão da perda cultural e humana. Este projeto amplia o fenômeno da alteração da rotação terrestre por mega-obras humanas. A escala é tão grande que seu efeito geofísico provavelmente ultrapassará o da Três Gargantas, com impacto medido em microsegundos e deslocamento do polo em centímetros. Por outro lado, essas mega-obras geram energia limpa em escala monumental. O novo projeto no rio Yarlung Tsangpo, no Tibete, deve produzir cerca de 300 bilhões de kWh por ano, o triplo da Três Gargantas. Então fica o convite à reflexão. Vale a pena esse impacto geofísico, embora praticamente imperceptível no dia a dia, em troca da geração de energia limpa em larga escala? Será que estamos nos aproximando do ponto em que nossas construções humanas terão efeitos mensuráveis e talvez duradouros em todo o planeta? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações e deixar seu like. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.